contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Primeiramente, a gente fez essa releitura aí, né, como uma trilogia no seu perfil. Eu acho que muitas das pessoas que estão ao vivo tiveram a oportunidade de assistir, né, cada etapa do vídeo, mas eu queria que, de uma certa forma, você desse uma resumida para que quem está aqui e não teve essa oportunidade te conhecesse. Sim. O André é um menino do interior, caipira, nasceu, meus pais, eles são pecuaristas, né? Então, nunca imaginei ser dentista na minha vida. Então, sempre fui uma criança peralta, uma criança normal. Botou fogo no galinheiro, tá, gente? Botou fogo no galinheiro. E a vida foi passando. Eu pensava em fazer veterinária e agronomia. Tudo ali, né? Tudo ali, mas meu pai sempre relutante, falando assim, André, se for para você fazer o que a gente faz aqui todo dia, eu não quero que você trabalhe na minha fazenda, você vai trabalhar em algum outro lugar, porque eu não vou te incentivar a isso. E aí eu lembro que na época, odontologia sempre foi uma profissão que eu admirava, mas eu não achava que era para mim por conta do meio em que eu vivia. Ele tá sendo modesto, viu, gente? E aí, assim, na época eu lembro que eu namorava uma moça que os pais são dentistas, o irmão, e ela estava na faculdade, então foi o meu primeiro contato, e eu gostei muito. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero fazer odontologia, não é uma coisa que eu sempre admirei, não achava que ia ser, mas eu achava que era algo promissor, eu não queria ficar sem estudar. Porque muitas pessoas da minha família não estudavam, estão muito bem hoje, mas eu tinha essa vontade. E aí eu cursei odontologia, foi muito legal. Muito novo, né, André? Gente, o André é muito novo. Quantos anos você tá, André? 33. Então vocês têm noção dessa trajetória. É muito curta, mas é muito promissora, né, André? Sim. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Olha isso, gente. Formei com 21 anos. Com 21 anos, vim para São Paulo. Caieiras, para mim, foi uma... Como eu posso dizer? Caiu de... Paraquedas. Você caiu de paraquedas aqui. Eu nunca tinha vindo para São Paulo na minha vida. Nunca sabia o que era São Paulo. Não sabia. Mal tinha ido para praia. E assim, eu lembro que eu participava do acampamento da Igreja Católica lá na minha cidade. Então, hoje tem aqui em Caieiras, mas na época não tinha ainda. Eu conheci muitas pessoas lá e acabei vindo para Caieiras por conta dessas pessoas. E assim, eu namorei uma moça na época, achamos que ia dar certo e realmente deu. Mas a gente namora para não dar certo? Realmente deu certo. É isso aí. Realmente deu certo, porque era para eu estar aqui. Exato. E assim, foi dessa maneira que eu vim para Caieiras. Quando eu vim para cá, eu lembro que a minha primeira entrevista de emprego eu já aceitei o acordo lá. Na verdade, uma pessoa tinha montado uma clínica, eu era o único dentista, era um lugar muito simples. Eu lembro que era em Jandira, e eu morava em 2 cômodos mofados no fundo, e atendia, e eu lembro que era tão simples que era uma porta sanfonada, assim, tinha a recepção, tinha uma porta sanfonada, e tinha a cadeira de atendimento. Minha mãe veio a primeira vez para cá e... Meu filho! Minha mãe saiu chorando. Mas eu sempre soube que todo começo é difícil. É processo, né, André? Todo começo é difícil. Eu precisava... Na verdade, o meu pensamento naquele momento era, eu precisava aprender a fazer todos os procedimentos. Ou precisava... E lá você tinha uma liberdade, né? Porque como você era... Eu já tinha feito na faculdade tudo, mas eu precisava... treinar. Exercer isso. E se eu fosse para alguma clínica aqui... me mandasse fazer isso, todas as outras propostas, por exemplo, que eu via, era assim, vai para ser clínico geral, fazer restauração e limpeza. Então, eu sabia que eu ia ficar limitado aqui. Então, eu fiquei por 8 meses nessa clínica, foi de grande valia para mim, foi muito, muito sofrido, muito difícil, eu ganhava muito pouco mesmo. E assim, foi muito bom. Na época, minha mãe e meu pai viu essa dificuldade, com muito esforço eles conseguiram me dar um dinheirinho para montar um consultório. Eu lembro que eu não conhecia nada em São Paulo. Nada. E 21 anos, e aí eu na época eu já tinha feito 22 já. E aí eu lembro que o seu Ademir, que tem a doceria, ele falou, olha, tem um ponto em cima da minha doceria, embaixo da estação de Perus, que eu acho que você vai se dar bem lá. Aí eu falei, tá bom. Fui lá ver o ponto, falei, olha, dentro do que eu tinha de dinheiro, era o que eu podia. Vai ser aqui. Era o que eu podia, vai ser aqui. Então assim, era um lugar bem simples, uma escada, era primeiro andar, uma escada bem feia, que eu lembro que até eu pintei lá com resina, tinta epóxi, uma coisa assim, que eu pintei no rolinho lá. Eu lembro que tinha as plaquetinhas assim, ó, ortodontia, endodontia.
cirurgia, um monte de coisa na escada quando você olhava. Mas que também naquela época era algo que, na verdade, era daquela forma, Era né? o que eu podia. Eu acho que a gente tem que começar com aquilo que a gente pode. É, A gente tem que é começar com desfeito aquilo... do que perfeito. Exatamente, porque se eu fosse esperar ter uma clínica maravilhosa, eu não ia começar. Sim. Então, foi aquilo, eu lembro que a recepção era afastada, e nessa recepção tinha um corredor gigante e a minha sala era a última, e tinha várias salas que não eram alongadas. Então eu lembro que eu precisava fazer alguma coisa e precisava ter segurança. Então eu coloquei um portãozinho, lá naquela sala, na recepção, na verdade, eu coloquei um cartaz assim, por favor, aguarde na sala de espera, nós vamos até você. E aí, na hora que o paciente tocava o interfone, eu ia receber esse paciente. Ou, quando eu estava com o paciente, esse paciente aguardava, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma secretária, não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então, era eu quem fazia os atendimentos, eu lavava os materiais, embalava, esterilizava, datava e deixava tudo lá. Então, assim, foi de grande aprendizado para mim. Foi de muita dificuldade, mas de muito aprendizado. Muita coisa eu tirei de lá, muita coisa. E muitos pacientes estão comigo até hoje. Eu tenho muito cliente lá, muito mesmo. E eu lembro que a decisão de sair de lá para vir para Caieiras é que, assim, eu atendia muita gente em Caieiras. E, assim, eu sou grato muito a essas pessoas, porque talvez hoje eu, André, não sairia daqui para ser atendido lá, com a dificuldade que era de estacionar. Sim. E essas pessoas iam por mim. Mas você sabe que antes... Engasguei. Lá era um grande polo comercial. Uhum. Perus, Caieiras tinha Franco e Perus como polo comercial. Uhum. Pode dar a sequência aí, Sim. que eu engasguei. O ponto que eu tinha era muito difícil, porque eu não conseguia captar cliente de rua. O lado de cima de Perus era legal, o lado de baixo não. Então eu sofri um pouco até conseguir, e graças a Deus por muitas indicações, por conhecer, sempre ter um relacionamento com as pessoas, eu consegui que essas pessoas fossem até mim. E muitos dos amigos que torcem comigo até hoje, que estão comigo até hoje, falavam, André, quero ver você melhor, quero ver você em outro lugar, tá muito legal, mas... E aí eu lembro que... Porque, na verdade, quem procura dentista procura o serviço. Mas Exatamente. É claro que quando a gente tem um atendimento diferenciado e você consegue dar conforto para o seu paciente, você consegue colocar isso no custo, né? Exatamente. E nesse momento você fazia o básico bem feito. O básico bem feito. E assim, uma das coisas que eu sempre fiz foi buscar o melhor. Então, Sim. assim, dentro das condições que eu tinha. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro que lá em Jandira, eu tenho essa história marcada na minha vida, que é assim. O paciente chegava para mim e falava assim, doutor, eu fui lá no outro, ele falou que eu tinha 10 caras. O outro ali embaixo falou que eu tinha 5. O outro ali falou que eu não tenho nenhuma. Você vai falar que eu tenho quantas? Tá. E aí eu rebolava ali com um espelhinho e mostrava para esse paciente. Mas aí, quando eu montei meu primeiro consultório, eu montei com uma câmera intraoral, que foi uma telinha, uma câmerazinha que eu comprei no Mercado Livre, e eu mostrava para esse paciente. Gente, uma das coisas que eu acho o André, assim, fenomenal, é que ele vai adaptando tudo. Depois, mais pra frente aqui da nossa conversa, a gente vai falar sobre até que você há pouco tempo fez o seu próprio sorriso junto com um amigo. Sim. E eu quero, depois, quando a gente chegar nessa parte, eu quero... Porque eu tava na sala, a gente tava fazendo os vídeos e tal, e eu quero, tipo, só ressaltar uma coisa que eu acho que, tipo, foi muito a cereja do bolo e eu te admiro muito nisso. Como você vai transformando as coisas ao seu favor, mediante ao seu conhecimento, mediante aquilo que você... Óbvio que você tem domínio, mas você vai rebolando e vai fazendo a coisa acontecer de uma forma muito genuína. Sim. E isso é muito legal. Eu acho que essas adaptações trouxeram você para essa nova clínica e trouxeram você para esse grande profissional que você é hoje. Eu acho que assim, a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Sim. Se eu for esperar ter tudo de melhor, eu nunca vou dar o primeiro passo. Então, o que eu tenho? O que eu posso fazer? O melhor é isso? Tá dentro das minhas condições, não vai atrapalhar nada? É isso que eu quero fazer. E é formiguinha. São 11 anos. Hoje eu tenho uma clínica legal. Mas assim, foi muito... Foi muitas adaptações, muito, né? Muito. Eu até deixo aqui para vocês, mais uma vez, o convite de seguir essa trilogia, que são os primeiros posts lá do Instagram do André, que conta um pouquinho, né, mais sobre isso, sobre os seus scanners, sobre toda essa trajetória que você foi pro digital. Acho que até legal a gente falar... Você acabou de falar sobre essa câmera que foi trazendo, né, essa dinâmica do digital para você. E isso é muito importante, porque poucas pessoas têm o conhecimento que o digital faz a diferença hoje na odontologia, né? E não só o digital, como as pessoas são desconfiadas demais hoje. Sim. Então, assim, como eu posso provar para essas pessoas que eu não sou assim? Que eu não sou isso, que eu não vou enganar a pessoa, que eu não tô lá para enganar, não fiz um juramento para isso. Então, assim, era uma das maneiras de, olha, é isso, para a pessoa ficar ciente e saber tudo que está acontecendo lá. Então, foi uma das coisas que, na época, foi um diferencial muito grande, há 10 anos atrás. Então, as pessoas iam, sempre foi, e eu lembro que, na época, acho que no último ano, a mãe da minha filha ficou grávida,
E eu sentia a necessidade de algo melhor. Eu sentia a necessidade de... Eu falo, filho vira a chave. Virou a chave, totalmente. Filho vira a chave. Porque chega uma certa hora que a gente fica um pouco conveniente. Sim. E a gente aceita certas coisas... Confortável, né? Fica confortável, e foi uma situação que me deixou desconfortável. E eu Muito falei assim, novo olha, também, né, André? Você foi pai muito novo. fui pai com 26 anos. E, assim, não muito novo, mas novo. Então, assim, o meu pai sempre não deixou, nunca faltar nada. Por mais que seja difícil, sempre foi difícil a vida, mas nunca deixou faltar. E eu sentia que eu precisava de mais. Eu sentia que talvez a minha filha não pudesse estudar numa escola legal, que eu não podia proporcionar isso para ela. Eu não podia nada naquela época. Nada mesmo, era muito difícil. Eu lembro E são regalos da vida, né? Adoça a boca do meu filho e adoça a minha. Então, eu acho que os nossos pais, essa história de família, é muito bacana falar. Eu sempre trago isso para minha trajetória também, sabe, André? A família, ela é a nossa base. Sim. E é onde a gente quer entregar, no mínimo, para os nossos filhos, Sim, né? Exatamente. Então, eu quis trazer isso, eu senti essa vontade. Eu lembro que eu pedi conselho para vários amigos, e eu tenho muitos bons amigos que eu carrego no meu coração, até que estão presentes na minha vida até hoje. E que eles sempre me incentivaram. Você falou assim, você demorou para vir para cá. Demorou. E eu tinha medo das pessoas de lá não vir para cá, mas a maioria do público era daqui. Sim. Que saía daqui para ir para lá. E vieram todos com você. E vieram todos comigo, e eu ganhei muito mais aqui. Sim. Muito mais. Então, assim, foi uma coisa extraordinária. Quando eu vim pra cá, eu nem acreditei, porque eu tinha um consultório super simples. Então, pra mim, foi em cima da Frutiquello ali, da sorveteria, do lado do Búfalos. Era uma escada super simples também, mas eu consegui montar do jeitinho que eu queria na época, que pra mim era maravilhoso aquilo. Sim. Pra mim era uma coisa Você maravilhosa. já Eu tinha consegui montar um patamar. Exatamente, eu consegui montar uma sala pra mim, tinha um depósito, tinha uma sala de esterilização com entrada e saída, tinha uma recepção de um balcãozinho para pagamentos, para todas as coisas que processavam ali com o computador, e tinha mais uma sala, passei a ter 2 salas, e no fundo tinha um frigobarzinho, uma máquina de café, uma copinha e um banheiro. Você já Então, dava... assim, Ali você já conseguia entregar o conforto. já conseguia, ali eu consegui muita coisa na minha vida. Muita coisa, acho que ali eu consegui comprar a minha casa ali. Eu tive muito... Fui muito feliz em todos os lugares, eu não me arrependo de nada, não voltaria em nada na minha vida em relação a isso. Mas ali foi um lugar muito abençoado para mim. Eu tive muitos clientes, tenho muitos clientes até hoje, e foi uma coisa marcante, acho que, na minha história.